pessoal que não entende, nunca estudou o assunto, acha que é o seguinte: o comunismo, o sujeito toma o poder e diz, agora é o comunismo, turma, agora toda a propriedade é estatal. Isso só na cabeça de jumento. Karl Marx dizia que a propriedade tem de ser estatizada progressivamente, lentamente, através da taxação progressiva. Aumentar imposto, aumentar imposto, aumentar imposto, e isso vai estrangulando os caras e transformando os empresários cada vez mais em escravos do governo. Que é um processo que o nazismo fez igual, colocar o empresariado de joelhos. Só que o nazismo queria parar aí. Vamos dizer, o nazismo se contentava com o socialismo. E os comunistas não, tem que prosseguir até acabar o último. Nós temos que tomar tudo, depenar os caras até o fim. Daí fica tudo nosso. Ou seja, o socialismo ainda admite uma divisão, um acordo entre poder político e poder econômico. No comunismo, o poder econômico é totalmente absorvido no poder político. Essa é a diferença. Então, dizer, o nazismo era socialista, mas não era comunista. Ou seja, ele não pretendia chegar a uma estatização completa. O comunismo diz que pretende chegar, mas não pretende chegar. A estatização completa é uma cenoura de burro. Ela é impossível. O von Mises já demonstrou isso aí em 1920, no livro Socialismo, Análise Econômico-Sociológica. Expropriação forçada. Perseguição jurídica. Palavras que ecoam em manchetes de diferentes países, em diferentes épocas, mas que contam a mesma história. A transferência gradual e implacável da propriedade privada para as mãos do Estado. Muitos veem esses eventos como respostas isoladas a crises locais. Mas e se não forem? E se, na verdade, forem a execução de um roteiro antigo, um plano detalhado para concentrar todo o poder econômico e produtivo sob um único controle? O arquiteto, o Manifesto Comunista. Para entender a origem desse roteiro, precisamos voltar a 1848. Karl Marx e Friedrich Engels publicam o Manifesto Comunista. Ali, além de uma análise da sociedade, eles prescrevem um plano de ação claro para os países mais avançados. Um plano de 10 passos para, em suas palavras, arrancar pouco a pouco todo o capital à burguesia, para centralizar todos os instrumentos de produção nas mãos do Estado. O plano não deixa margem para dúvidas. Marx defende abertamente, e eu cito: 1. Expropriação da propriedade fundiária e emprego da renda da terra para despesas do Estado. 2. Imposto fortemente progressivo. 5. Centralização do crédito nas mãos do Estado através de um banco nacional com capital de Estado e com um monopólio exclusivo. Imposto sufocante, expropriação da terra e monopólio estatal do crédito. Este não é um plano de governo, é um manual para a estatização completa. Agora, vamos ver como ele foi colocado em prática. Cuba e a expropriação forçada. Pule para 1959, Cuba. A revolução promete justiça social. A lei de reforma agrária é celebrada como um ato justo. Mas o resultado é a nacionalização de quase metade das terras do país, com o Estado assumindo o controle direto da maior parte. O roteiro de Marx se desenrola rapidamente. A Lei 851 de 1960 autoriza a nacionalização por meio de expropriação forçada de propriedades Yankees. Pouco depois, outra lei avança sobre o que restava, empresas estrangeiras e até mesmo as grandes empresas em mãos de cidadãos cubanos são tomadas. Os bancos entram na mira também, como mostra a Lei 891. Um dos artigos que analisamos tenta argumentar que o governo cubano não roubou as propriedades. Mas quando a lei oficializa a expropriação forçada, a palavra usada se torna uma questão de semântica. O fato é que a propriedade mudou de mãos pela força da caneta do Estado. Venezuela e a justificativa genérica. Décadas depois, o mesmo roteiro ressurge na Venezuela, mas com uma nova roupagem. O presidente Hugo Chávez não precisa, a princípio, de uma lei de expropriação forçada. Ele usa a máquina jurídica. Como reporta a Gazeta do Povo,
Chaves fecha 4 bancos privados sob a acusação de irregularidades. A ameaça se torna explícita. Ele promete nacionalizar instituições que não contribuam para o desenvolvimento venezuelano. Essa é a acusação vaga e genérica perfeita. O que é contribuir para o desenvolvimento? Quem decide? A resposta é óbvia: o próprio governo. Com essa justificativa, o Estado ganha um cheque em branco para perseguir e tomar qualquer empresa. E ele o usou, como vemos na manchete da BBC, a nacionalização do gigante Banco Santander, com a desculpa de criar uma versão estatal de um banco público. O 5º ponto do manifesto: a centralização do crédito. Cumprido à risca. Rússia e o pretexto da guerra. E para quem acha que isso é coisa do passado ou de nações socialistas declaradas, olhemos para a Rússia de hoje. O pretexto mudou, mas o método é o mesmo. Com a guerra na Ucrânia, empresas ocidentais decidem deixar o país. A resposta do governo russo é imediata. Como mostra a manchete do Brasil de Fato, Rússia discute lei para estatizar empresas que deixarem o país. A crise se torna a oportunidade perfeita. Como aponta a Gazeta do Povo, a guerra é usada como pretexto para despropriar de tudo, de fabricantes de macarrão a complexos metalúrgicos. A lógica é punitiva. Quem não está comigo e não se submete às minhas regras, perde tudo para o Estado. O resultado final é o mesmo de Cuba e Venezuela: a concentração de poder e propriedade nas mãos do governo. O padrão é inegável e segue os passos traçados por Marx há mais de 170 anos. Começa com a promessa de justiça, passa pela demonização da propriedade privada e culmina na centralização absoluta do poder econômico e produtivo. Seja através da força bruta, de leis ambíguas ou de impostos tão altos que sufocam a iniciativa privada até a sua morte, o objetivo final é sempre o mesmo: a estatização de tudo. A história nos mostra que esse roteiro, repetido à exaustão, não leva à utopia dos trabalhadores, mas sim ao poder absoluto de uma pequena elite que comanda o Estado. Um poder que, uma vez consolidado, raramente é devolvido.